Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero convidar para abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Gênesis 6, 6. Que diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Queridos, nós queremos louvar a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor tem concedido a mim de estar aqui e a você de estar aí, trabalhando, fazendo a nossa parte, ainda que pequena, para o reino de Deus. Assistindo aos vídeos, se gostar, compartilhe e vamos levar a mais longe a palavra do Senhor. Se puder, recomende alguém para se inscrever também. Ficarei imensamente agradecido. Amados irmãos, este versículo 6, do capítulo 6 do livro do Gênesis, ele traz duas palavras que não combinam com a personalidade de Deus, que é arrepender-se e ter tristeza. Mas e Deus se arrepende? Deus entristece? Bom, disso nós falaremos a partir de agora. Amados irmãos, olha, basicamente, entre muitas outras, mas duas coisas causam arrependimento. Isso no meio humano, entre nós, homens. A primeira coisa é erro de origem. E a segunda é prejuízo pessoal. O que é erro de origem que faz alguém se arrepender daquilo que fez? O erro de origem é você, por exemplo, comprar um carro usado, não observar bem e depois você descobrir que aquele carro tem um defeito no motor, tem um defeito na caixa de câmbio, que são peças caras, e você se arrepende. Então, por que não olhei melhor? Por que não mostrei alguém mais entendida? Então, isso causa arrependimento. É um casamento mal elaborado, isso também causa arrependimento entre o homem. E prejuízos pessoais, basicamente é a mesma coisa. Você fez alguma coisa sem pensar, comprou um carro sem pensar, sem analisar direito, depois vai ter que gastar mais para recuperar o motor, para recuperar a caixa de câmbio, os pneus estragados. Então, e tudo isso causa arrependimento entre os homens. Mas para com Deus, Deus faz alguma coisa inobservadamente? Deus faz alguma coisa precipitada para depois se arrepender? A Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, mas ele muda de condição, ele muda de ideia à medida que nós mudamos também. Então, nenhuma das duas alternativas acima, nem erro de origem, nem prejuízo pessoal, combina com o Senhor nosso Deus. Porque lá no capítulo 1, nós vamos ler aqui, o capítulo 1 do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 31, nós podemos ler o seguinte: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. No versículo 26 do mesmo capítulo 1, diz: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ora, então por que Deus se arrependeu? Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus se arrependeu porque o homem, apesar de Deus ter feito tudo direitinho, pensado, e ele mesmo, depois de analisar, viu que tudo que ele fez era bom,
mas o homem mudou. A Bíblia diz que o homem se corrompeu. E diz ainda a Bíblia que a violência estava continuamente se multiplicando entre os homens. Ora, se a soma já é algo que cresce, imagina a multiplicação. E a Bíblia diz que o pecado do homem, a maldade do homem, a velocidade das maldades deste homem estavam se multiplicando. Então, Deus se arrependeu de haver feito esse homem, que ele fez com tanto cuidado, depois viu que era tudo muito bom, e agora ele se arrependeu. E a Bíblia diz ainda, e pesou-lhe o coração. O que é pesar? É tristeza. Às vezes a gente pensa, não, Deus não entristece. Deus é homem, Deus é uma pessoa. Ele entristece, ele se alegra, ele tem raiva, ele tem ira, como ele teve ira de Moisés. Então, ele se entristeceu por haver feito o homem. Porque este homem não observou aquilo que o Senhor tinha dado a ele. Deus criou o homem, deu tudo a ele, para ele manobrar com tudo, ele administrar tudo. Mas esse homem enveredou pelo caminho do pecado. Mas o nosso Deus, que é Deus maravilhoso, ele não mistura, ele não trata iguais, ou ele não trata desiguais como iguais. Como ele viu que o mundo estava perdido e que ele queria destruir a terra, ele diz, vou destruir todos os seres viventes, ele então escolheu ali entre todos eles, ele viu um que era justo. Ele viu que Noé era justo, que a família de Noé precisava de uma chance, precisava de um livramento. Então Deus chama Noé e diz, Noé, faça uma arca para ti, para você, sua mulher e seus filhos. Deus, meus amados irmãos, ele tem sempre um escape para aqueles que são justos, aqueles que procuram fazer a sua vontade, aqueles que estão ao seu lado. E quais foram as consequências primeiras, imediatas, de Noé ter sido amigo de Deus? De Deus ter encontrado justiça na vida dele. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 9, que ele tornou-se amigo de Deus, isto é, Noé andava com Deus. Vamos ler aqui. Capítulo 6, versículo 9. E esta geração são gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. O que é que falta para você estar do lado de Deus e gozar da amizade de Deus? Quando nós, muitas vezes, escolhemos, encontramos, que são poucos, mas encontramos amigos em quem podemos confiar. E a Bíblia diz que em todo tempo devemos amar o amigo, porque no dia da angústia vai nascer o irmão. Todos nós temos, ainda que poucos, temos amigos em quem podemos confiar. E isso nos engrandece, isso nos enobrece. Dizer, meu amigo fulano é meu amigo, fulano é meu amigo. E ser amigo de Deus. Mas pastor, como é que eu posso ser amigo de Deus? Obedecendo a sua vontade, andando de acordo com a sua palavra. Jesus diz, vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Não é também de graça que Jesus vai ser amigo de alguém. Mas se nós fizermos o que ele manda, se nós cumprirmos a sua palavra, se nós andarmos de acordo com os seus preceitos, com os seus estatutos, que é a Bíblia, nós seremos amigos do Senhor nosso Deus. Outra vantagem de alguém fazer a vontade de Deus é que Noé, ele foi tratado de forma diferente. Repare que enquanto estava ali já planejado o castigo, a morte e a destruição para a grande maioria, para Noé,
Deus tratou diferente. Não, faça uma arca para você, dê as medidas e com essa arca, você é meu amigo, você faz a minha vontade, você anda de acordo com a minha palavra, eu vou livrar você. Na arca que você fizer, você mesmo vai fazer, eu vou lhe dar as medidas, mas você vai fazer e eu vou livrar você e a sua família, por quanto você é justo, por quanto você é reto, por quanto você é um observador da minha palavra. Meus amados irmãos, nós queremos nessa tarde dizer que não é impossível, não é tão difícil ser amigo de Deus. Se nós quisermos ser amigo de Deus, conforme Jesus diz, devemos fazer o que Ele nos manda. Sermos fiéis, sermos cuidadosos ao andar, sermos cuidadosos ao agir, andar de acordo com a Bíblia Sagrada, observando os seus mandamentos, fazendo aquilo que a Bíblia nos ordena fazer. Assim nós seremos amigos de Deus e não, lá na frente, não entristeceremos o nosso Deus como fizeram o povo da época do dilúvio, que fizeram com que o Senhor nosso Deus, tão zeloso, ele se entristecesse por causa do pecado das pessoas, por causa do pecado do homem. Glória a Deus. Nós queremos permanecer alegres ao lado do Senhor e vê-lo também alegre ao nosso lado. Imagine, meus amados irmãos, Noé andando com Deus. Ora, só se anda com quem se confia. Ninguém vai andar com inimigos, só se anda com amigos. E Deus andava com Noé, porque confiava em Noé, sabia que Noé era um homem justo, um homem que estava de acordo com a sua palavra, um homem que tratava bem a sua família, um homem que estava agindo diferentemente dos demais. Noé era uma ilha no meio de tanto pecado, de tanta maldade. Noé era uma ilha, era alguém diferente, alguém que estava ao lado, alguém que havia abandonado viver de acordo com a maioria. Tem tanta gente que erra depois de, não, mas todo mundo faz. Todo mundo está fazendo. Meu irmão, mas se todo mundo está fazendo e é errado, não faço. Se toda a maioria está abandonando a Deus, mas é errado abandonar a Deus, eu não abandono, eu fico do lado dele. Mesmo sendo maioria, eu prefiro estar com o Senhor, mesmo sendo minoria. E digo mais, quem anda com Deus, sendo minoria, torna-se maioria, porque o nosso Deus é aquele que pode todas as coisas no céu e na terra. Glória a Deus. Deus se entristeceu naquele dia, mas ele trouxe o castigo, ele trouxe juízo para aqueles que lhe causaram a tristeza. Sabemos que a Bíblia diz que um dia Jesus virá buscar a sua igreja e irão, segundo o apóstolo São Paulo, aqueles que já estando mortos, morreram com Cristo, esses ressuscitarão primeiro. E os que, vivendo, estão com o Senhor, serão transformados e os anjos nos levarão para estar com o Senhor, nosso Deus. Então, nós aguardamos este grande e maravilhoso dia, quando Deus vai separar o joio do trigo, o justo do injusto, como separou também lá na época do dilúvio, quando todas as pessoas foram exterminadas, mas escaparam Noé, a esposa, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e que nós prossigamos alegrando o Senhor, fazendo tudo aquilo que Ele nos manda, para que possamos alegrá-lo enquanto aguardamos a sua breve volta. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.